Como é bom, irmãos e irmãs, estarmos na presença do Senhor. Que alegria! O Senhor está no nosso meio, amém? A palavra declara que quando 2 ou 3 pessoas estão reunidas em nome dEle, Ele está no nosso meio. Então o Senhor está no nosso meio, amém? O Senhor está no nosso meio, amém? O Senhor, o Rei dos Reis, está aqui, irmãos, aleluia, vamos aplaudir o Senhor. Glória a Deus. Oh, como é bom fazer parte da família do Senhor, que privilégio podermos estarmos nessa manhã aqui. Poderíamos estar, irmãos, em tantos outros lugares, mas desde antes da fundação do mundo, o Senhor sabia que nesse dia de junho nós estaríamos aqui reunidos, celebrando o sacrifício que o Senhor fez e falando que Ele vai voltar. Aleluia, glória a Deus por isso. Estou muito feliz de estar aqui e quero convidar os irmãos a abrir a sua Bíblia em Jeremias no capítulo 31, e se você também quiser deixar ela aberta em Coríntios no capítulo 11, no versículo 25, também pode deixar aberto, porque eu também vou fazer referência a esse versículo. Então, em 1 Coríntios, no capítulo 25, se você quiser abrir só um, porque talvez para abrir os dois no celular fique difícil ao mesmo tempo, né? Mas a Evelyn leu, no momento da ceia, em 1 Coríntios, no capítulo 25, que Jesus disse, depois da ceia, Jesus pegou o cálice e disse, este cálice é a nova aliança. O importante aqui é essa informação. Jesus dizendo, este cálice, o meu sangue é a nova aliança. E aí, nós precisamos fazer a seguinte pergunta: de que aliança Jesus está falando? E é por isso que nós vamos ler em Jeremias no capítulo 31, a partir do versículo também 31, que está escrito o seguinte: Jeremias viveu, como você sabe, muito antes de Jesus, e aqui é um momento pouco antes do povo de Deus ser levado preso, cativo para a Babilônia, de onde depois eles nunca mais iriam se reunir novamente, como até então acontecia. Então, Jeremias no capítulo 31 diz o seguinte: vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, não conforme a aliança que fiz com os seus pais, com seus antepassados, no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porque eles quebraram a minha aliança, mesmo sendo eu o Senhor deles. Esta nova aliança que firmarei com a casa de Israel será diferente. Colocarei na mente, olha aqui para mim um pouquinho, irmãos, olha. Colocarei na mente e no coração do meu povo as minhas leis. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Na antiga aliança, nós tínhamos a figura do sacerdote, nós tínhamos Moisés que trouxe os 10 mandamentos, as leis que foram escritas em pedras e foram colocadas na arca da aliança. Essa arca da aliança, junto com a vara de Arão e o maná, foram colocados dentro do local chamado Santo dos Santos. E nesse local, apenas o chefe dos sacerdotes, o sumo sacerdote, podia entrar uma única vez. Mas existia umas condições que o povo precisava obedecer, que era não se prostrar a nenhum outro Deus, não poderia ter idolatria, e eles precisavam respeitar as leis do Senhor. E
geração após geração, salvo algumas poucas exceções, nós vemos o povo de Deus quebrando essa aliança. Então, o profeta Jeremias, ele está profetizando nesse momento que Deus vai fazer uma nova aliança, porque a aliança que foi feita, o povo de Deus quebrou. E quando Jesus então disse, lá no texto citado por Paulo, em 1 Coríntios, no capítulo 25, Jesus disse: o meu sangue é a nova aliança. Jesus está dizendo o seguinte: hoje está se cumprindo aquilo que o profeta Jeremias anunciou que aconteceria, que Deus faria uma nova aliança com o seu povo. Então veja como é importante nós temos a informação daquilo que a Bíblia está nos dizendo. Nós somos um povo privilegiado, porque agora as leis de Deus não estão escritas em pedras. A lei do Senhor está escrita na nossa mente e no nosso coração. É por isso que você já teve a experiência de repente começar a fazer uma coisa errada e você ouvir uma voz dizendo dentro de você: você tem certeza que você vai fazer isso? E aí você para e você fala: não, mas eu não posso, porque eu sou filho de Deus, eu sou filha de Deus. Você já teve essa experiência? Todos nós, né? Glória a Deus. Sabe, meus irmãos e minhas irmãs, algumas diferenças da antiga aliança e a nova aliança. Na antiga aliança, só o sumo sacerdote poderia interceder em favor do povo. Na nova aliança, nós somos um reino de sacerdotes. Todos nós podemos entrar até a presença do Senhor, interceder por nós mesmos, pela nossa casa, pelos nossos irmãos, pela nossa igreja, pelo nosso país, enfim. Nós somos sacerdotes. Mas alguns símbolos da antiga aliança. Na antiga aliança eles tinham a circuncisão, que era um sinal que os homens traziam da aliança que eles tinham com Deus. Nessa nova aliança nós não temos mais a circuncisão, mas nós temos o batismo. E o batismo, na minha opinião, ele é maravilhoso, porque inclui também, não apenas os homens, mas também as mulheres, nesse símbolo de morrer para a velha vida e começar uma nova vida no Senhor. E nós temos também a diferença daquilo que os apóstolos falavam da Páscoa. Nós não comemoramos a Páscoa como os judeus comemoravam, no sentido de comemorar a libertação do Egito, de uma escravidão física. Nós comemoramos a ceia com uma libertação espiritual do pecado. Olha as referências, né? Nós não temos mais a Arca da Aliança, porque nós temos agora o sangue do Cordeiro. Nós temos a presença do Espírito Santo dentro de nós, como bem nos lembrou o pastor Beto durante o louvor. Irmãos, nós somos templos do Espírito Santo, e como o pastor Beto disse, as águas do Espírito Santo precisam jorrar de dentro de nós. Mas da mesma forma que o inimigo ia lá e tampava os poços que Isaac fazia, hoje o inimigo continua fazendo a mesma coisa. Ele quer estancar essa fonte que jorra dentro de nós. E isso acontece. Por isso que nós precisamos continuar reunidos como igreja, reunidos como irmãos em Cristo, reunidos como aqueles que sabem que tem uma missão, que é servir a Deus, que é ser boca do Pai na nossa casa, na nossa igreja, no nosso trabalho, aonde quer que nós estivermos. Nós somos especiais. Irmãos, o amor de Deus é incondicional. Deus ama todas as pessoas, mas veja, Deus não é pai de todas as pessoas. Ah, como assim? Todo mundo é filho de Deus? Não. Todo mundo é criatura de Deus. Filhos nós somos por adoção, como nos ensina o apóstolo Paulo em Efésios, quando nós nos convertemos, quando nós decidimos deixar o nosso modo de viver
e entrar no reino de Deus e viver como servo do Senhor. Então, para desfrutar das bênçãos, das promessas, dos direitos dessa nova aliança, nós precisamos cumprir algumas condições. Amém? Então, uma coisa é ser criatura de Deus, outra coisa é ser filho de Deus, e para desfrutar dessa nova aliança, nós precisamos obedecer. E o que é aliança? Vamos para o mais simples. O que é aliança? Se você tem uma aliança na sua mão esquerda, você tem um símbolo na sua mão do que é uma aliança. A aliança, ela é normalmente feita com ouro, porque é um metal que não vai se deteriorar, ele não vai estragar. E a aliança que Deus faz conosco, ela é inquebrável. Deus não quebra a aliança que Ele faz conosco, mas nós quebramos a aliança que nós fazemos com Deus. E toda vez que nós quebramos a aliança que nós fazemos com Deus, nós ficamos entregues à nossa própria sorte. Porque quando nós estamos em aliança com Deus, meus irmãos, é a figura do Salmo 91. É como se nós estivéssemos debaixo das asas do Altíssimo. Ainda que 1000 caiam de um lado e 10.000 de outro lado, nós não somos atingidos. Mas quando nós quebramos... Mas o que a aliança não é? Então eu vou contar uma historinha bem simplesinha para ficar bem marcado o que a aliança não é. Porque a aliança é um compromisso. Num pequeno sítio morava um velhinho e uma velhinha. E em determinado dia eles receberam a filha que estava trazendo o netinho. E fazia já alguns anos que o casal de velhinhos não viam o netinho. E o netinho já estava aí com 7, 8 anos. E se aproximando da hora do almoço, a vovó perguntou para o netinho: meu filho, o que você gosta de comer? O que é que você quer que a vovó prepare para você? E o netinho falou assim: vovó, eu gosto muito de omelete e de bacon. A vovó falou assim: então a vovó vai preparar o melhor omelete, o melhor bacon que você já comeu na vida. O netinho: vovó, então que bom. A vovó olhou para o vovô. E quem é casado há muitos anos sabe, né? Quando a esposa dá um certo olhar, você já sabe o que significa aquilo. O vovô saiu para o galinheiro, foi lá, pegou os ovos, levou para a esposa dele, e para a galinha, sem problemas, não alterou em nada o dia da galinha, porque ela forneceu os ovos estavam lá, tranquilo. Mas depois de recolher os ovos, o vovô foi até o local em que ficavam os porquinhos, porque ele precisava de bacon, e para conseguir o bacon, ele precisou sacrificar o porquinho. Nessa historinha, meus irmãos, a gente aprende que a galinha estava envolvida com o omelete, mas o porquinho comprometido com o bacon. E Jesus, Ele não está envolvido com você, Jesus está comprometido com você. Jesus morreu por você, Jesus está em uma nova aliança com você. E nessa nova aliança, Ele está te dando coisas que não existe ninguém que é capaz de igualar aquilo que Ele está te dando. Já começa te dando um novo coração, te dando paz, te dando esperança, te dando alegria, te dando uma nova família, dizendo que você vai viver uma eternidade com Ele, que você vai fazer parte de um reino de sacerdotes, que você vai ter um novo nome, novas vestes, um novo corpo. Meus irmãos, nós precisamos entender quem nós somos em Cristo Jesus, porque se nós não entendemos, nós ficamos achando que nós não somos nada, que nós não somos ninguém, e deixamos de viver tudo aquilo que Deus tem para nós. E nós precisamos então estar comprometidos
com o nosso Deus. Em Mateus no capítulo 7, tem um versículo que ele é muito forte. Jesus alerta, ele diz: nem todos os que dizem Senhor, Senhor, entrará no reino de Deus. Ele fala, e as pessoas vão dizer: mas Senhor, nós pregamos em Teu nome, nós profetizamos em Teu nome, nós fizemos isso, nós fizemos aquilo. E Jesus vai dizer assim: apartai-vos de mim, vocês que praticam a iniquidade, a maldade. Por quê? Porque essas pessoas não faziam a vontade de Deus. Só faz a vontade de Deus quem está comprometido com Deus, quem está em aliança com Deus. Nós precisamos estar em aliança com Deus. E na caminhada cristã, meus irmãos, mesmo querendo fazer tudo aquilo que é de nossa responsabilidade, por vezes nós tropeçamos e nos atrapalhamos com coisas que não deveriam acontecer, como por exemplo o que aconteceu com Sara. Sara esperou 10 anos para que uma promessa do Senhor se realizasse. Não se realizou no tempo que ela julgou que deveria acontecer. O que ela disse: vou dar uma ajuda para Deus. E o resultado vocês sabem disso. Mas nós também temos que respeitar as estratégias que o Senhor usa para atender as nossas orações, para trazer aos pés de Jesus os nossos filhos, os nossos parentes, as pessoas pelas quais nós estamos orando. Às vezes nós queremos que Jesus trabalhe e faça de uma determinada maneira, e Jesus vai dizer: não, vou fazer diferente, porque eu sou Deus, eu sou soberano, eu sei o tempo e qual que é a melhor estratégia. Então, meus irmãos, minhas irmãs, nós precisamos sair dessa manhã sabendo que nós estamos em uma aliança com o Senhor, e o Senhor está 24 horas comprometidos conosco. A palavra declara que o Senhor trabalha enquanto nós estamos dormindo. O Senhor não para e Ele está fazendo coisas novas. E a partir do momento que nós temos essa revelação, que nós estamos em uma nova aliança com o Senhor, que nós somos sacerdotes, que nós precisamos fazer a nossa parte, nós precisamos nos comprometer com aquilo que Deus está comprometido. Então, quais são as principais coisas? Não vou falar de tudo, por conta do tempo, mas vou falar as principais. Uma das principais, meus irmãos, é a sua família. O apóstolo Paulo, um grande homem de Deus, foi arrebatado, levado até o terceiro céu. Ele escreveu uma carta do discípulo dele, chamado Timóteo, e ele disse assim: Timóteo, preste atenção à família, ensine as demais pessoas a dar atenção à sua família, porque aqueles que não cuidam da sua casa, aqueles que não cuidam da sua família, eles são piores do que o infiel e negaram a fé. Aí você fala assim: como assim? Mas a minha família não quer nada com Deus, então eu venho para a igreja e eu fico servindo aqui nos ministérios da igreja. A nossa casa é o nosso principal, o nosso primeiro ministério. Eu não estou dizendo que não é para você deixar de servir a igreja. Eu estou dizendo que você não pode negligenciar a sua casa por nenhuma desculpa. Ah, mas eu trabalho demais. Você não sabe as despesas que a minha família me provoca, então eu tenho que trabalhar muito. Se essa é a sua desculpa para não dar atenção à sua família, para não estar junto com a sua família, para não ensinar com o seu exemplo como a sua família deve estar em aliança com Deus, você está errando. Então, meus irmãos, essa palavra de 1 Timóteo capítulo 5, versículo 8, ela precisa ficar ressoando no nosso coração. Eu preciso cuidar da minha família, eu preciso cuidar da minha família. O que é, Senhor, que eu posso fazer diferente? O que é que eu posso fazer melhor para alcançar o coração das pessoas da minha casa, da minha família? Porque lembrando, não é no meu tempo, nem com as minhas estratégias, mas é no tempo de Deus, com as estratégias de Deus. E por que a família é tão importante? Porque Deus
estruturou as pessoas para viverem em família. E a gente vê isso em Gênesis no capítulo 2, versículo 24. Deus criou homem e mulher para viverem unidos como uma só carne, para crescer, multiplicar e ter filhos que um dia irão morar conosco, juntamente com o Senhor. Jesus, meus irmãos e minhas irmãs, Ele entrou na história da humanidade por meio de uma família. Ele poderia ter aparecido do nada no deserto, direto em Jerusalém, com um material genético de Davi para se cumprir as profecias que diziam que o Messias seria descendente de Davi, mas ele veio por meio de uma família. Ele foi colocado pelo Espírito Santo no ventre de uma mulher. Lá ele foi gerado, ele nasceu, foi amamentado, foi educado e viveu todas as alegrias e todas as dificuldades que uma família passa. A gente vê registrado na Bíblia, né, os problemas que Jesus enfrentou com a própria família, já a começar pela morte do pai adotivo José. Então, meus irmãos, a família, ela é muito importante. Você também já parou para imaginar por que o Senhor escolheu fazer o primeiro milagre do ministério dele em uma festa que se comemora a formação de uma nova família? Que a gente fala assim, Jesus fez o primeiro milagre numa festa de casamento e passa batido. Era uma festa para comemorar a formação de uma nova família. Então, meus irmãos, a família, ela é muito importante, porque é na família que os pais ensinam e têm que praticar e têm que ser exemplo para os filhos, que eles precisam ter educação. Sim, talvez você diga, mas Jefferson, eu já sei de tudo isso, eu sou professor, sou professora disso. Ótimo, glória a Deus. Então você precisa continuar a ensinar isso para outras pessoas. Talvez dentro da sua própria casa você precisa ensinar isso melhor, para que eles saibam tanto quanto você, para que eles pratiquem tanto quanto você. Então nós pais precisamos dar aos nossos filhos educação, porque a escola vai dar instrução, a igreja vai dar instrução, educação tem que vir de casa. É na família que nós ensinamos os nossos filhos a ter respeito, a ter gentileza, a ser honesto, a ter paciência, a perdoar uns aos outros, a entender que os nossos filhos precisam se converter ao Senhor. Filho de crente não nasce crentinho, não nasce com asas, não nasce com o nome escrito no livro da vida. Ele precisa fazer essa decisão. É na família, meus irmãos, que nós somos conhecidos como nós realmente somos, com as nossas fragilidades, com as nossas fraquezas, com as nossas inseguranças, com os nossos medos, mas também pela fé que nós temos no nosso Senhor e na certeza que Ele está nos conduzindo, na certeza que todas as promessas do Senhor vão se cumprir para nós e para a nossa casa, porque a palavra declara: crer no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. E nós precisamos manter essa palavra aquecida no nosso coração. Nós não podemos esquecer das promessas do Senhor. Compromisso com Deus, compromisso com a família, aliança com Deus, aliança com a família, exige renúncia. É por isso que quando alguém fala que quer se casar, os pais, os pastores vão checar se eles têm maturidade emocional para isso, porque casamento não é só beijinho e abraços, é enfrentar os bons e os maus momentos. Mas é a família, meus irmãos, que nos sustentam nas lutas, nas dificuldades, nas aflições, nos problemas da vida. E é na família que nós comemoramos as nossas vitórias, e é a família que nos fortalece, nos consola, que nos levanta das nossas derrotas, dos nossos fracassos. Desde o berço, quando nascemos, até o último suspiro no nosso leito de morte, é a família que está ao nosso lado.
É na família que nós precisamos ser amados e importantes. Você pode ter muitos amigos na sua rede social, ou nas redes sociais, mas o que importa de fato é quem você é dentro da sua família. E se você é assim, a pessoa que que Deus quer que você seja na sua família, então sim, você pode e deve influenciar também nas redes sociais. Meus irmãos, sabendo que Deus criou essa estrutura tão forte chamada família, responda para mim: você acha que os demônios vão deixar a sua família funcionar 100%? Você acha que os demônios não vão se levantar em oposição na sua família? Você acha que a sua família não é nada? Então por que vocês passam por tantas lutas e por tantas dificuldades? Porque vocês com Deus são uma estrutura inquebrável. Vocês são canais da manifestação do amor de Deus. Vocês são canais de cura. Uma família estruturada sai curando outras famílias estruturadas. E aí nós não temos o que a gente vê nesse mundo sem Deus. É por isso que o inferno tem se levantado de maneira tão feroz contra as famílias. Porque eu e você carregamos um nome poderoso, carregamos as fontes das águas vivas dentro de nós, e nós temos uma estrutura chamada família para trazer cura às pessoas. Então é de se esperar, meu irmão, é de se esperar, minha irmã, que o inferno vai vir para você com força, porque esse é o papel do inferno, vir para roubar, para matar e para destruir. Mas nós precisamos ter consciência de quem nós somos, e apesar das lutas, apesar das dificuldades, nos manter firme no nosso papel, confiando que o Senhor vai nos dar a vitória, ainda que as circunstâncias sejam contrárias. Eu gosto muito da situação quando Deus chama Gideão. Gideão era como eu e você, que ouvia as notícias e ficava apavorado. Ele estava escondido, mas o anjo disse: você é um varão valoroso, você é uma varoa valorosa. Em outras versões, você é um poderoso guerreiro, você é uma guerreira poderosa. E depois de fazer tudo aquilo que vocês sabem, Gideão então se convence a reunir o povo para lutar contra os inimigos. Os inimigos eram 135 mil homens, armados até os dentes. Gideão sai para reunir o povo para lutar contra os inimigos, consegue reunir 32 mil e fica frustrado, e vai falar com Deus, e Deus fala para ele, sabe o que? 32 mil, Gideão, é gente demais. Não, Senhor, eles estão em 135, é gente demais, Gideão, porque senão vocês vão ter a vitória, porque eu vou ajudar vocês, vocês vão ter a vitória, e aí vocês vão falar que foram vocês que venceram. Não, faz o seguinte, fala para o povo, para esses 32, que quem tiver tremendo de medo, em algumas versões fala, for covarde e medroso, pode ir embora. E é interessante que sempre em qualquer versão que você procurar, sempre vai ter duas definições, não apenas medroso, porque no capítulo 7 de Juízes, no versículo 10, você vê que Gideão também está com medo, apesar de tudo aquilo que ele já tinha tido de experiência com o Senhor. Mas então desses 32 mil, 22 mil vão embora, ficam 10 mil, 10 mil contra 135 mil. E Deus fala para Gideão: 10 mil, Gideão, é muita gente ainda. Não, leva o povo para beber água, e chegando lá eu vou falar para você quem é que vai ficar. Resumindo, ficaram apenas 300, e com os 300 o Senhor deu a vitória. Meu irmão, minha irmã, não é a quantidade de pessoas convertidas na sua casa que vai fazer a diferença, não é a quantidade de pessoas que tem na igreja
da Zona 5 hoje é que vai fazer diferença. O que faz a diferença na nossa vida é a presença do Senhor em nós, e isso não nos falta, amém? Você está convencido que o Senhor é com você? Glória a Deus, porque é isso que o Senhor quer nos fazer lembrar, que nós não estamos lutando as nossas lutas sozinhos, nós estamos amparados pelo Senhor, e no tempo do Senhor, com as estratégias do Senhor, no tempo do Senhor, Ele vai nos dar a vitória, amém? Glória a Deus por isso. Meu irmão, minha irmã, nós precisamos estar em aliança com Deus, precisamos estar em aliança com a nossa família, e precisamos estar em aliança com a nossa igreja, porque a igreja é o nosso quartel-general. É aqui que nós recebemos o nosso fortalecimento para fortalecer a nossa casa, para fortalecer os nossos amigos, para fortalecer aqueles que o Senhor colocar na nossa frente. Não importa se hoje nós temos poucas pessoas, porque talvez esteja acontecendo aqui a mesma coisa que aconteceu com Gideão. Deus estava querendo dar uma filtrada no povo, Deus estava querendo ensinar lições valiosas, para depois dar uma vitória inigualável, gigantesca, que iria entrar para a história. Eu creio que nós veremos novamente a igreja da Zona 5 lotada, de portas abertas, lotada, quando o me for vencido, amém, em nome de Jesus. Nós precisamos estar em aliança com a nossa igreja, com a nossa família e com a família da fé. Isso é fundamental para que nós possamos nos manter em pé, porque tem dias que eu não estou forte, tem dias que eu estou fraco, tem dias que eu estou com medo, mas o meu irmão está forte e ele me levanta. E o dia que você está fraca, o dia que você está desanimado, eu estou forte e te levanto. E um ao outro ajudou. Oh, glória a Deus, como é bom estarmos na família de Deus. Irmãos e irmãs, é tudo uma questão de tempo. A palavra do Senhor Jeremias declara que Ele é que sabe os planos, os pensamentos que Ele tem a nosso respeito, e são pensamentos de paz e não de mal, para nos dar futuro e esperança. Os nossos dias já estão escritos no livro do Senhor. Como diz o pastor Messias, né, pastor Beto? Tudo o que nós precisamos fazer é nos manter fiéis e não atrapalhar a ação do Espírito Santo na nossa vida, porque tudo vai acontecer da maneira que o Senhor ordenou. Amém? Quero convidar os irmãos do louvor, se eles quiserem voltar, eu já estou concluindo, para dizer o seguinte: meus irmãos, da próxima vez que você for comer omelete ou bacon, ou os dois juntos, lembre-se da historinha da galinha e do porquinho. Lembre-se, você está em uma aliança com Deus, você está em uma aliança com a sua família, em uma aliança com a sua igreja, ou você está apenas envolvidos? Nós vemos tantas pessoas que acreditam em Deus, pedem oração, vêm para a igreja quando estão com uma dificuldade, aí recebem a bênção, desaparecem, nunca mais voltam. Tiago, no capítulo 2, versículo 19, ele diz que acreditar em Deus, até os demônios acreditam. Eles creem e tremem, os demônios creem e tremem diante do Senhor. Então só acreditar que Deus existe, meu irmão, minha irmã, não vai fazer diferença na vida de ninguém. Nós precisamos fazer a vontade de Deus, e só faz a vontade do Senhor aqueles que estão comprometidos com Deus, aqueles que estão em alianças com o Senhor. Nós vemos tão constantemente casais se separando, dizendo que um não ama mais o outro, e normalmente nós vemos que sempre tem no meio da história uma terceira pessoa que não deveria estar. Toda vez que eu ouço um homem falando isso, tem uma Jezabel no meio, tem uma Dalila que vai furar os olhos dele da mesma forma que Dalila fez com Sansão. Mas essas pessoas se tornam cegas, elas não conseguem enxergar, elas não compreenderam o que é aliança, elas não compreenderam a promessa que elas fizeram, o compromisso que assumiram
do altar, quando se casaram diante de Deus e das testemunhas. Mas é nosso papel lembrar da nossa igreja, da nossa casa, com amor, que Deus é um Deus de compromisso, que família não é um lugar só de ficar quando está tudo dando certo. Família é lugar de perseverar. E todos aqueles que o Senhor nos deram, nenhum deles irão se perder. Oh, glória a Deus, aleluia. Vamos nos levantar, meus irmãos. Nós vamos orar e depois nós vamos louvar. E eu quero chamar a sua atenção para aquilo que Jesus fez quando Ele estava na terra. Jesus não chamou para ser discípulos os rabinos famosos. Jesus não chamou os escribas. Jesus não chamou os fariseus. Jesus chamou as pessoas simples. Jesus chamou pecadores, cobradores de impostos, gente simples, gente humilde, gente desprezada, gente esquecida. E esse mesmo Jesus que chamou Pedro, que chamou Tiago, que chamou João, chamou eu e você, que chamou Gideão, chamou você. Não importa se o número é desfavorável, o que importa é que o Senhor está conosco e nenhuma das promessas do Senhor caiu e elas não irão cair. Oh, vamos orar, meus irmãos, vamos orar, minhas irmãs. Pai, nós declaramos que nós estamos em aliança com o Senhor. Nós declaramos, Pai, que os nossos poços não serão entulhados. Nós declaramos que as fontes de água viva estarão sempre a jorrar de dentro de nós para outras pessoas. Nós abençoamos todos aqueles que o Senhor nos deram. Nós abençoamos o nosso cônjuge, os nossos filhos, os nossos parentes. Nós abençoamos a nossa igreja. Nós abençoamos aqueles pelos quais nós estamos orando por conversão. Nós oramos pela nossa cidade. Pai, nós oramos pela igreja da Zona 5. Declaramos, Pai, sobre esse lugar que o azeite não parou de jorrar. Ora para ora cheira. Nós cremos que o Senhor está trazendo obreiros. Nós cremos que o Senhor está trazendo pastores. O Senhor está trazendo pastores. O Senhor está trazendo famílias para serem restauradas. Que esse lugar vai ser lugar de milagre, de restauração de família, de conversão dos perdidos. Ora maracanda, nós declaramos vida em abundância para esse lugar. Oh, que o óleo da unção, Senhor, seja tão visível que as pessoas percebam ele, que eles possam quase que tocar. Oh, em nome de Jesus, nós repreendemos como corpo de Cristo toda ação demoníaca que veio sobre esse lugar e declaramos que as portas do inferno não prevalecerão sobre esse lugar, porque aqui é casa do Senhor. Aleluia, aleluia, glórias a Deus, glórias a Deus.